Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nil Baracho. Para quem está aqui pela primeira vez, já vou pedindo logo para se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar. E hoje eu vim aqui por um motivo bem importante, né? Hoje é dia 2 de abril, dia da conscientização do transtorno do espectro autista. É um dia que se tornou mais importante para mim desde o ano passado, já dando spoiler do que eu vim falar, né? No ano passado, eu fui diagnosticada com um transtorno do espectro autista e, na verdade, fui fazer um teste procurando se era TDAH e acabei acertando autismo com comorbidade TDAH. Então, foi uma jornada de autoconhecimento bem importante que mudou um pouco a minha vida e a forma de enxergar eu mesma, né? A forma que eu me enxergava. Eu vim aqui para eu primeiro, para tá, quem é meus amigos e não sabia dessa notícia, realmente eu não estava contando para todo mundo, também não estava escondendo, mas eu também não estava falando abertamente sobre esse diagnóstico, né? Porque das primeiras pessoas que eu falei, claro, sem envolver meu marido, que já sabia de toda a minha jornada, mas de pessoas de fora, né, que eu falava, que eu tinha tido esse diagnóstico, a primeira reação da pessoa é: mas você nem tem cara de autista. E isso me pegou muito, sabe? Porque qual é a cara do autismo? Autismo tem cara? E me bateu um pouco uma reflexão, sabe? Que eu acho que as pessoas deveriam fazer, assim. Ainda existe um estereótipo, né, muito grande do que é o autismo, né? Que é aquela criança que não consegue se comunicar, que é aquela criança que às vezes mal fala, que é aquela criança que claramente, fisionomicamente falando, tem cara de ter alguma coisa e se fala que é cara de autismo. Então, e isso me fez refletir um pouco sobre o quanto a sociedade é desinformada, né? Para quem não sabe, eu sou educadora física e uma boa parte da minha formação, na verdade, da minha carreira já formada, eu trabalhei com autistas. E uma das coisas que mais me pegou quando eu recebi esse diagnóstico foi como eu, que trabalhei com autista por muitos anos, não consegui me identificar como estar dentro do espectro, né? Como que eu não desconfiei disso antes, né? E agora com 37 anos fui diagnosticada, né? Vivi 37 anos sem saber que era autista. E como isso pode estar acontecendo com muita gente por aí, né? E aí também vem uma outra coisa que é, ai, mas agora também todo mundo é autista. E esses discursos, assim, que me deixaram um pouco retraída sobre falar, né, sobre o meu diagnóstico, abertamente. Então, eu achei que hoje seria um dia importante para eu poder falar sobre isso, né? Esse é um vídeo mais longo que eu vou contar um pouco sobre isso, mas eu também quero começar falando sobre algumas coisas, dando informações sobre algumas coisas que são importantes para quem não entende sobre o transtorno do espectro autista, para quem não entende esses símbolos, né? Que é muito importante você saber identificar, né? Para caso você esbarre com alguém na rua, em algum local público e alguém estiver usando isso aqui, você saiba identificar e saber como tratar essas pessoas, né? Eu acho que digamos assim, é de utilidade pública, né? A gente saber falar sobre isso. Então, eu vim dar algumas informações que eu acho que hoje é o dia para isso, né? A conscientização do autismo. Não que seja só hoje, eu acho que isso tem que acontecer durante todo o ano, mas eu acho que eu tirei esse dia de hoje para falar sobre isso, porque eu me sinto agora mais que na obrigação, né, de trazer, né, informação para quem ainda tem essa dificuldade de entender sobre o transtorno do espectro autista. Para começar, a gente não fala que a pessoa tem autismo
a gente ainda fala, né? Mas o certo, né, é que a pessoa ela é autista, né? Ou ela está dentro do transtorno do espectro autista. Por que isso? Porque quando a gente fala se a pessoa tem autismo, significa que é uma doença. A gente tem nessa cabeça de ela tem alguma coisa, é porque ela tem alguma doença, né? E o transtorno do espectro autista não é uma doença, é um transtorno, né? Não tem cura. Se fosse doença, tinha cura, né? Não tem cura, é um transtorno. São características que a pessoa tem, né? E que ela vai carregar essas características para o resto da vida. É claro que várias dessas características são amenizadas ou são tratadas, ou às vezes com medicamento, ou às vezes com terapia. Então, por exemplo, uma das características que eu tenho bastante, que é a rigidez cognitiva, que é aquela pessoa que é muito teimosa, né? Estou falando de uma forma bem leiga, tá, gente? É bem mais do que isso. Mas isso não é tratado com remédio. Não tem remédio que vai tirar a minha rigidez cognitiva, né? Mas você pode melhorar isso, ser mais flexível através de terapia, né? Então, tem coisas do transtorno, né? Cada autista vai ter um tipo de característica diferente, muitas em comum, né? Mas cada um tem um nível de suporte diferente, cada um tem uma necessidade diferente, um tratamento para alguma característica dessa que pode amenizar e melhorar a vida em sociedade, né? Então, a gente tem que entender isso, que não é uma doença, não tem cura, né? Mas muitas coisas podem ser amenizadas com certos tratamentos, né? Mas não é doença. Então, a pessoa, ela é autista, ela não tem autismo, né? Então, questões bobas que para algumas pessoas pode pegar mais. Para mim, ainda é muito novo, né? Tem aí um pouco mais de 6 meses que eu descobri esse diagnóstico, então é, ainda é muito novo para mim, mas tem gente que sofre bastante com isso. Então, saber tratar, como falar com essas pessoas, né? Como falar dessas pessoas também, eu acho que é uma coisa importante e isso também muda um pouco o pensamento. A partir do momento que você não pensa mais no autismo como uma doença, né? Isso diminui um pouco o preconceito, né? A gente assim espera. Então, vamos começar a falar dos cordões, né? A primeira coisa que eu queria é, mostrar para vocês é que já me perguntaram, mas tem dois símbolos diferentes, né? Deixa eu tirar aqui. E o cordão ele sempre vem acompanhado de um crachazinho, né? Aí isso é variável, estou tirando aqui minhas informações, mas é variável aqui, mas o que sempre vai ter é o QR Code com o laudo, tá? Porque se ele precisar entrar em algum lugar e verificar se realmente é uma pessoa autista, tá aqui o laudo no QR Code para a pessoa poder verificar, né? Mas vamos ao cordão, que é o principal aqui. Antigamente, se não me engano, foi em 1999, eu fiz essa pesquisa antes de olhar, o símbolo, esse símbolo dos quebra-cabeças, ele foi criado por um médico, né, para identificar as pessoas autistas. Mas ao longo do tempo, ao longo dessa evolução, digamos assim, da medicina, em que conseguiu fazer com que o diagnóstico fosse mais bem elaborado para não o diagnóstico, os testes, né? Os testes foram trazendo mais esse diagnóstico, porque ficou um pouco mais simples de diagnosticar do que antigamente, através desses testes. Foi tendo uma comunidade autista, né? E essa comunidade autista desenvolveu esse novo símbolo, que é o símbolo também da neurodiversidade, né? Então, por quê? Porque o transtorno do espectro autista, como o próprio nome já diz, é um espectro, é grande. Cada autista tem uma característica diferente, eles têm necessidades diferentes, então nenhum autista é igual ao outro, e isso faz com que isso seja mais amplo, então tem infinitas possibilidades. Por isso, do símbolo do infinito, que vai abranger mais pessoas, né? Os autistas criaram esse símbolo, que é o símbolo da neurodivergência, que também inclui TDAH, dislexia. Eu li todos os transtornos que envolvem, mas eu não vou lembrar de todos, mas TPN, TOC, borderline,
Enfim, depois vocês fazem uma pesquisa também para vocês poderem saber de outros transtornos, né? Que são englobados aqui na neurodivergência, né? Então, este é o símbolo que foi criado pelos autistas, né? Esse infinitozinho aqui. Vou deixar aqui do ladinho também uma fotinha. É o infinito com o arco-íris, porque ele mostra, né, essa divergência, essa neurodivergência, porque tem vários espectros, né? Então, esse daqui, ele ainda é mais reconhecido do que esse. Por isso mesmo que eu comprei esse porta-cartão mesmo, porque ele tem os dois, né? Ele tem o que é mais conhecido pelo público e ele tem o que é o mais atual, que foi criado para as pessoas, pela comunidade autista, né? E esse símbolo da margaridinha, com, né, o fundinho verde aqui, margaridinha não, gente, girassol, tô doida. Esse símbolo do girassol, ele é de deficiências invisíveis, tá? Então a pessoa tem alguma deficiência, mas ela não é visível. Por que isso? Por que a necessidade disso? Porque, infelizmente, a gente ainda tem. Você não tem cara disso, né? Então, enquanto a sociedade ainda acha que uma pessoa tem que ter cara para ter alguma deficiência, a gente vai precisar de coisas como essa para poder garantir os direitos, né? Então, a pessoa entra na fila preferencial, mas ela não tem cara, ela precisa disso para se identificar, para as pessoas não dá- acontecer os preconceitos que a gente sabe que acontece, né? Então, a identificação do cordãozinho é muito importante vocês saberem sobre ela, né? A outra coisa que eu queria falar aqui é sobre o diagnóstico, sobre os testes, sobre como que funciona, porque tem muita gente que é curioso, tem muita gente que fala coisa errada, né, que inventa. Então eu vim aqui tirar um pouco dessa desmistificação sobre isso, né? Muita gente falando, ah, mas agora todo mundo é autista. Não, gente, não é. Eu me descobri autista aos 37 anos. Significa que eu sou autista a partir de agora? Não, eu já era autista. Eu sempre fui autista. Eu nasci autista. Porque são características, como eu disse para vocês, não é doença, não tem como eu pegar ela agora, né? Então eu sou autista há 37 anos, há quase 38. Então, o que mudou é que antigamente eu era só o quê? A menina agitada. Na minha época, na minha infância, nem falava TDAH, não existia esse diagnóstico de TDAH. Aí, quando eu estava na adolescência, já existia um diagnóstico de DDA, que era o déficit de atenção. Mas naquela época, o DDA era uma criança que não ficava quieta e não conseguia concentrar e que não conseguia ter nota boa na escola e que, assim, é, o nível mais alto de todos era diagnosticado. Mas quem não estava naquele nível, ou seja, tem um espectro, né? Mas quem não estava, quem não tinha aquela cara, não era nem mandado para terapia. Na minha época não se falava em terapia, na minha época não se falava em psicólogo. Né? Todo mundo que ia psicólogo já era doido, era considerado doido. Ah, eu não sou doida para ficar indo em psicólogo. Essa foi a minha criação, né? A minha vida nos anos 90, né? Minha infância dos anos 90. Eu nasci nos anos 80, mas a minha infância e adolescência dos anos 90. Ninguém falava disso, né? Não existia nem a palavra bullying, né? Eu era uma criança que era muito hiperativa. Tanto que as pessoas não falavam hiperatividade. As pessoas falavam, nossa, essa menina é ligada no 220. Ou, nossa, a mãe dela é ligada no 220, essa menina é no 440. Então, eu sempre fui taxada de uma criança hiperativa, mesmo sem ter essa nomenclatura ainda, né? Porém, tem algo que acontece muito, que é altas habilidades e superdotação. Ou seja, o QI da pessoa é muito alto, né? No caso, que é o meu caso. O meu QI é muito alto. O meu QI sendo muito alto, faz com que eu consiga entender, a partir da minha racionalidade, como a sociedade funciona. E a partir disso, a partir da minha inteligência, conseguir viver em sociedade. Mas isso é consciente. Ou seja, eu tinha que raciocinar para entender como aquilo funcionava. E aí eu agia de forma como a sociedade
acha que a gente tem que agir, né? Então, a partir do meu QI, muitas das minhas características foram mascaradas durante todo esse ano, toda essa, a minha, né, desses anos de 37 anos, né? Porque até então, todas as minhas frescuras, elas tinham alguma explicação, né? Uma das características que eu tenho, né, que é uma característica do autismo, que é a seletividade alimentar, que até então eu tinha me autodiagnosticado com TARI, que era o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é o que eu tenho, né? Mas 90% das pessoas que têm TARI são autistas. Então, eu sempre tive, sempre fui taxada de a criança fresca, que não come nada, e isso foi uma coisa que até hoje, é uma coisa que me incomoda muito, porque muitas vezes as pessoas não entendem, e me levam como a pessoa fresca. Ai, para de frescura, come essa cebola aí. Ai, para de frescura, por que que você não come isso? Nossa, credo, adulta desse jeito, ainda é fresca. Então, isso ainda dói muito em mim, sabe? Eu deixo de fazer muita coisa, de viver em sociedade, de ter encontros sociais, de aceitar jantares nas casas das pessoas, de sair com as pessoas para comer, porque eu sei que eu vou passar por algum constrangimento. E isso eu passei minha vida toda. E hoje, aos 38 anos, desculpa, isso ainda me pega um pouco. É, hoje, aos 38 anos, eu ainda sofro com isso. Eu vou pular esse assunto, senão eu não vou conseguir falar. Mas isso ainda é algo que pega pra mim. Mas, enfim, várias dessas características eu tenho desde sempre. E a diferença é que agora eu sei que não é culpa minha, sabe? Sempre foi muito difícil para mim estar em sociedade, principalmente por ser mineira e em Minas Gerais, se você recusa alguma comida, é como se fosse uma desfeita. Então, para mim era muito mais fácil inventar alguma desculpa para não ir, para não conviver em uma sociedade que a comida é a base, né? Então, sempre ouvir as brincadeiras, né, que doem na gente, fez parte da minha vida, né? E aquilo sempre foi algo que eu carreguei como culpa. Ainda carrego um pouco, mas depois do diagnóstico isso deu uma amenizada, né? Eu tô olhando um pouco para mim mesma e falando, calma, não é culpa sua, né? Você tentou. E por várias vezes eu já tentei mudar isso, sabe? Isso é uma das coisas que a gente, de repente, consegue mudar com terapia, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que muitas das pessoas autistas que se descobrem autistas tardiamente, como eu, né? Não é que elas viraram autistas do nada, elas sempre tiveram essas características e sempre carregavam essas culpas, né? A Mariana Cota foi a neuropsicóloga que fez o meu teste, né? Para quem não sabe, o teste ele envolve várias coisas. Teste escrito, desenhos, testes de raciocínio lógico, é muita coisa, tá, gente? Foi mais de um mês, tá, de teste, de análise, avaliação. Tem como se fosse uma terapiazinha para entender, né, essas coisas. Então, ela vai perguntando essas coisas para entender como você era na infância, como você era na adolescência, como você cresceu, né? Então, assim, é um teste muito completo, é um teste demorado, é um diagnóstico demorado, né? Para vocês terem ideia, o meu diagnóstico, né, o meu laudo, na verdade, ele tem, já fazendo propaganda para Mariana, o meu laudo, ele tem 18 páginas. Não é um laudo de 2 páginas, né? Não são duas.
2 encontros com um psiquiatra que vai te identificar autista, né? É um conjunto de fatores. Por isso que a gente fala que é um espectro, né? Então, é um conjunto de fatores que vai fechar esse diagnóstico, né? Então, é um teste demorado, mas para quem vai fazer o teste tardiamente, é uma jornada de autoconhecimento. Durante esse período, eu comecei, na verdade, a minha jornada começou antes mesmo de eu começar os testes, né? Meu amigo Otávio também foi diagnosticado. E quando o diagnóstico dele fechou, ele veio falar comigo e ele falou: Amiga, a gente é muito igual. Você faz esse teste porque você vai dar as mesmas coisas que eu. E não deu outra. E na verdade, quando o Otávio fechou o diagnóstico dele, foi no final de julho do ano passado, se não me engano, ele me mandou mensagem e em agosto, foi final de julho, início de agosto, por aí, eu já estava com um pedido do psiquiatra, que eu já tinha entrado em contato, porque eu já estava querendo saber se eu tinha TDAH. Na verdade, eu não tinha desconfiado de autismo. Eu já tinha praticamente certeza que eu tinha TDAH, né? Eu tinha todas as características. Então, eu queria fechar esse diagnóstico, porque eu falei, gente, se eu não tiver TDAH, eu tenho algum problema neurológico, porque eu não tenho memória nenhuma, eu não guardo nada, eu não memorizo nada. Tipo, você marcou comigo alguma coisa aqui, se eu não anotar, isso simplesmente não tá na minha cabeça. Né? Então eu falei, se não for TDAH, eu vou ter que procurar um neurologista, porque eu tenho algum problema neurológico. Então, eu precisava fechar esse diagnóstico para correr atrás desse problema. Então, eu já estava desde junho com o laudo não, com o pedido do psiquiatra para fazer o laudo, para fazer o teste neuropsicológico. Só que o próprio psiquiatra, não vou falar o nome, tinha me desencorajado, tinha falado assim, não, você tem TDAH, vamos tratando, não precisa de fazer teste, não, teste é muito caro, para quê? Só que aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, será que eu faço ou não? Esse negócio de ser caro me pegou, é, por outros motivos. Outra hora eu conto essa parte da minha história. Vocês já sabem que eu mexo com investimentos, com dinheiro, então é mais ou menos por aí. Então eu falei assim, gente, será que eu vou gastar esse dinheiro para fechar um diagnóstico que eu já sei? Eu já tenho TDAH? Vamos só tratar. E aí, beleza. Junho, que eu peguei isso. No final de julho, início de agosto, o Otávio me fala do autismo. E foi me explicando o que que ele tinha feito, quais as características que ele tinha, que a gente tinha em comum. E eu falei, meu Deus, será? Não é possível. E aí, a partir disso, obviamente, marquei o teste, só que a Mariana só tinha vaga para fevereiro deste ano. A minha sorte é que ela conseguiu me encaixar em novembro do ano passado. Então, de agosto até novembro, foi assim, eu vou te falar que acho que foi a pior parte. Que foi aquela parte, meu Deus, será que é mesmo? Não é possível que eu tenho isso, e uma culpa, é, e pesquisa, 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 e muita coisa batendo, falando, "Mas caralho, não é possível." E da mesma forma que outras pessoas, eu também tinha aquele receio, meu Deus, se eu tiver autismo, e agora? E aí, quando eu cheguei para fazer os testes, já em novembro, e muita coisa acontecendo na minha vida naquele momento, estava planejando o Festival do Galpão, um turbilhão de coisas. E aí, quando chegou novembro, que eu comecei essa jornada com os testes, com a análise, a Mariana, de uma forma assim, eu só tenho a agradecer, Mariana, de uma forma assim, calorosa, sabe, acolhedora, ela foi me mostrando que sim, eu sou autista e tá tudo bem, não vai mudar nada. Porque há 38 anos eu sou assim, eu sou essa pessoa. Então, o que só ia mudar é que agora, tendo o diagnóstico, eu tenho condição de entender o que mudar, aonde mudar, se eu quero mudar. Porque tem algumas características que eu considero que são benéficas, principalmente para o meu trabalho hoje, né? Depois eu falo um pouco sobre isso, se vocês quiserem, porque esse vídeo já está ficando muito longo, né? Mas é, esse período que eu estive, né, com a Mariana fazendo teste foi muito importante para a aceitação e para o entendimento de eu ser, né, essa pessoa
de mim como autista, né? E o que que isso implicaria na minha vida, que na verdade era praticamente nada, porque eu já era assim. Mas o fato de eu ter o diagnóstico me deu uma oportunidade de me entender melhor e tirar a culpa de onde não tem culpa, né? E de diminuir, assim, quando terminou, quando esse diagnóstico fechou em dezembro, foi como tirar um peso das minhas costas. Quando ela fechou e falou assim, não, é isso mesmo, você tem comorbidade de TDAH e tá tudo bem. A gente só deu nome para as suas características. E agora, você sabendo disso, né, você tem tudo na sua mão para poder trabalhar, né? Então, assim, foi um peso, literalmente foi um alívio para mim. Eu acho que eu passei por todas as fases, a negação antes do teste, não, não vai ser isso, não. Não, pra quê? Não. Não tenho. Da mesma forma que todo mundo vira pra mim, mas você nem tem cara de autista, né? Então, assim, e ela foi me explicando, né? Como a minha inteligência mascarou tudo isso esse tempo todo e como ninguém desconfiava, né? Assim, TDAH não tem como, todo mundo sabia. Mas o transtorno do espectro autista, ele envolve muitas coisas, muitas características. E para cada uma delas eu tinha uma explicação. E ela falou, tá, mas essa explicação que você tem, na verdade, é autismo, né? Então, isso, de certa forma, me deu um alívio, sabe? Ainda, não tem como, a gente não muda do dia para a noite, né? Ainda muita culpa ainda fica, até a gente se libertar delas e entender, né, que não é bem isso, que não tinha muita coisa que eu pudesse fazer sem saber desse diagnóstico. Às vezes, se eu tivesse sido diagnosticada na infância, nossa, isso teria me ajudado muito se eu pudesse ter entrado com terapia ocupacional, né? Eu tenho muita sensibilidade, tanto de dor como ao sol, por exemplo. Então, esse transtorno sensorial, né, do autismo, esse problema sensorial, eu tenho bastante, né, que poderia ter sido resolvido na infância, né, poderia ter sido resolvido na adolescência. A seletividade alimentar, né, também poderia ter sido algo que tivesse sido trabalhado com terapia, com TO também, né. Então, assim, é, agora, eu já tenho 38 anos, não tem como voltar no tempo mais, não tem como ser diagnosticada antes. Eu fui diagnosticada agora. Então, agora é o que eu tenho na mão e poder trabalhar com isso, isso me deu um alívio muito grande, sabe? Eu acho que todo mundo que tem aí alguma dúvida, tem algumas características, procura, faz o teste, sabe? Isso mudou muito a minha vida. O Otávio fala a mesma coisa, que mudou muito a vida dele, né? Essa é uma jornada de autoconhecimento mesmo. Então, muda a forma como a gente se vê diante ao mundo, sabe? Mudou também para mim muitas obrigações que eu tinha, porque a minha inteligência sempre me disse: você tem que conviver em sociedade, então você tem que ser assim. Você tem que conviver em sociedade, então você tem que fazer isso. Gente, eu, sinceramente, eu me libertei, tá? Porque tem muita coisa que eu falei, gente, eu não sou obrigada. Eu literalmente não sou obrigada, sabe? Então, isso também, a maturidade também traz isso, né? Estando quase perto dos 40, já quase, não, já estou perto dos 40, e isso trouxe também com a maturidade, né? Não ligar tanto porque os outros falam, né? Deixa o povo falar e se liberta, né? A gente ainda tem um pouco disso. Então, enfim, esse vídeo já está muito longo. A ideia era trazer muita informação. é, eu vou fazer alguns cortes para jogar na rede social sobre alguns pedaços que eu falei que eu considero importantes, né? Mas principalmente respeito, gente. A única coisa que a gente pede é respeito, porque é muito difícil você ser diferente nessa sociedade. E isso agora eu tô falando não só de autismo, eu tô falando de tudo, né? Você ser diferente já é difícil, sabe? Você viver como sendo uma pessoa diferente. Eu sempre achei que eu era ovelha negra da família. Nunca entendi por quê, né? Sempre fui a diferentona, sempre fui a sincericida, né? Nunca tive muito amigo, porque muita gente não consegue conviver muito tempo comigo, porque eu falo verdade, não tenho muito filtro. Óbvio que agora, adulta, eu vim aprendendo, né? A filtrar as coisas, a pensar antes de falar, né? Mas isso não é natural para mim. É um desgaste enorme para mim ter que pensar, parar, não falar o que vem na minha cabeça na hora, né? Essa falta de filtro
Algumas coisas ela é benéfica, porque ela me ajuda muito no meu trabalho. Então, o que eu tenho que falar, eu falo e pronto. Eu não tenho, né, muito. Vou falar jogo de cintura, mas nem é. Porque até às vezes jogo de cintura eu já tenho, porque 20 anos trabalhando na mesma área, a gente aprende muita coisa, né? Mas é aquele negócio de aprender a lidar com pessoas, e aí a minha inteligência entra nisso, né? Eu sempre aprendi racionalmente como fazer isso. Mas não é natural, é algo que demanda energia, né? Não é natural da, da minha personalidade, agora que eu sei que é do autismo, né? Não é natural meu não expor uma opinião quando alguém fala alguma coisa. Então, quando alguém fala e eu tenho uma opinião, automaticamente eu quero falar. Só que para mim hoje eu já aprendi, olha, melhor ficar calada. Mas isso demanda energia, né? Então, assim, enfim, tô falando de mim de novo, mas o vídeo era um pouco sobre isso, né? Mas o que eu quero deixar de mensagem aqui é que autismo não tem cara. Não sejam preconceituosos, não discriminem. A gente só precisa de respeito, né? As pessoas neurodivergentes, elas só querem ser respeitadas, né? Na verdade, todo mundo, né? Isso aí, respeito, acho que é a base da vida em sociedade, né? Se você não tem, né, nenhuma neurodivergência, que bom, agradeça, mas respeite quem tem, né? Muitas vezes, é, aquele seu comentário, aquela sua brincadeira, ela dói muito mais em quem sente, né? Do que em quem tá fazendo. Então, às vezes a brincadeira não é bem uma brincadeira, né? Então, fica aí meu recado. No dia de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, para a gente não cair, né, no preconceito, para a gente não cair aí na, na bobagem de fazer as brincadeiras que não são muita brincadeira. Então, fica aí, né, o recado. Não esqueçam de entender quem usa esses cordões, né? Eles precisam de alguma coisa, né? Eles têm algum direito e vamos respeitar, né? Então, fica aí meu recado. Um beijo, obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau.